Muito bem, bom dia a todos e a todas. Vamos falar, então, de teste relacionado, talvez, às palavrinhas mais queridinhas hoje em dia, pelo menos nos últimos 2 anos, que é a inteligência artificial. Então, eu preparei para nós uma conversa, estilo reflexão, sobre como a área de teste foi mudando e está sendo desafiada hoje em dia nesse contexto. Muito bem, quem sou eu? Eu sou a famosa professora Adriana Tafevali, ou Prof. Adri, nos demais lugares que eu trabalho, Adri e também Prof. Adri. Mas eu gosto sempre de falar da minha formação, porque vai explicar um pouquinho para vocês dos olhares que aqui eu vou trazer. Eu sou formada em informática muito tempo atrás, no início do século, aqui que a gente está vivendo. Fiz especialização em bioinformática, mestrado em computação aplicada, doutorado em engenharia de produção. E acredito que essas diferentes formas pelas quais eu passei minha formação vai explicar um pouquinho também dos diferentes contextos profissionais que eu já trabalhei. Da análise de sistemas, a liderança técnica, a geração automática de código, até o que hoje eu entendo que resume a minha trajetória, que é a concepção de modelos para tomada de decisão. Hoje eu sou professora da Vevali, sou professora da Uniriter, do ecossistema Anima, trabalhando com o pessoal de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, e ainda atuo no Instituto Anima na concepção de uma plataforma digital para observatório de pesquisa, que vai envolver vários aspectos do que aqui eu vou tratar, no que diz respeito a como que a gente traz valor a partir de dados e informação. Então, o que eu quis começar organizando a casa em relação a como a gente entende teste de software? Teste de software, a gente sabe como questão histórica que está em volta, de eu executar, eu gosto de chamar muito do experimentar o sistema, o software em busca de achar falhas e defeitos. Qual é a questão principal nesse contexto? Quando a gente faz essa busca, a principal luta que a gente tem, quem começa nesse tipo de situação, é o fato de mudar o nosso mindset, nosso modelo mental, do fato de dizer, sim, o software funcionou, para sim, eu consegui verificar situações que eu não esperava que acabaram sendo identificadas antes de chegar na mão do cliente e do usuário. Então, desde essa questão, o pointer não funciona, a não conseguir fazer um Pix no último dia do mês ou no 5º dia útil do mês, até como a minha filha, volta e meia, chega apavorada dizendo, mãe, meu jogo está lá com os números em hexadecimal para eu escolher cor. Isso é o fim de carreira, mãe. Ela tem 13 anos. Tá? Então, como que nós trabalhamos nesse contexto? Junto com isso, vem uma demanda essencial de entender que a gente não faz isso para bonito, que a gente depende de custo, prazo e o nosso entendimento de qualidade. Então, o que é qualidade para cada um de nós é diferente, para os nossos clientes também são. Junto com isso, como é que nós lidamos historicamente, já que nós queremos falar de metamorfose? Lá na finalzinho da década de 60, surge esse termo, então, engenharia de software, entendido como era o momento de nós nos preocuparmos como é que a gente desenvolve sistemas. Eu gosto da frase do Dijkstra, nesse período, aí, já era 70, 72. O Dijkstra é um grande responsável dentro da evolução da computação, dizendo, olha, hoje está muito complicado desenvolver software. Imagina, comparado com hoje, o Dijkstra está vivo ainda. Certo? Porque a gente tem contextos que foram mudando e vão continuar mudando. Então, como que a gente vai operando? Essa figura tenta esquematizar o que, normalmente, a gente tenta calçar como base para a conversa. Visão de produto, que software é esse, que sistema é esse que eu estou entregando, na visão do usuário. E aí está muito associada à questão de teste, junto com isso, questão de processo. A maneira como eu desenvolvo deve impactar positivamente a entrega desse produto. E aí onde entra a questão da qualidade. Só do ponto de vista de tempo, vocês observem, teste de software surge como grande tema, as primeiras definições, em 79. Ano importante, ano que eu nasci, ou seja, são 44 anos que a gente conversa sobre isso, e posso, no meu olhar, fazer a projeção que continuaremos falando sobre isso. Dentro desse quesito entrou a inteligência artificial, que não é tema recente. Se a gente olhar do ponto de vista histórico, o tema começa em 1950, quando Alan Turing, o senhor que muitos de nós conheceu pelo filme, vai e determina, olha,
Uma questão muito simples de reflexão. As máquinas conseguem pensar e, a partir daí, nós viemos numa evolução até chegar às promessas mais recentes. Termo, então, de 1950. Como que eu entendo essa inteligência artificial no sentido de trazer aplicações computacionais que consigam simular esses comportamentos inteligentes? Eu gosto de destacar 3 termos. Extensão do cérebro é um auxiliar, assistente ou uma ferramenta. O que eu busco já colocar na nossa lente da conversa? Não é magia. A gente tem ali uma ferramenta que a gente precisa entender como usar. O que vai mudar a partir disso? Dentro da área de inteligência artificial, a que está mais próxima a nós, do ponto de vista de engenharia de software e de qualidade, é o aprendizado de máquina. O que nós assumimos no aprendizado de máquina? Eu vou buscar aplicações em que eu vou compor esses comportamentos inteligentes, no contexto da aplicação, a partir de dados. Isso vai fazer com que a nossa aplicação, o nosso sistema, o nosso software, não é mais desenvolvido única e exclusivamente pela especificação de requisitos, pelas histórias de usuário. Então, agora, eu tenho, dentro da minha aplicação, uma camada, uma parte, um módulo que não tem regras, que vai descobrir regras. Aí nós já ampliamos bastante a nossa relação no sentido de flutuações de resultado. Por isso que o Tom Mitchell coloca, olha, aprendizagem de máquina nada mais é do que eu pegar um conjunto de dados, que ele chama de experiências, criar um modelo que consegue capturar o comportamento, a inteligência que está ali em volta, e trazer a resposta com desempenho P. Ou seja, a máquina vai errar. Nesse sentido, olhando a área de inteligência artificial, eu gosto de fazer 4 marcações históricas para mostrar como a gente chegou onde chegou. Primeiro, década de 70, década de 80, ainda o meu início de carreira, década de 90, a gente falava muito do sistema especialista. Ainda numa ideia de regras, qual era a preocupação? O especialista, seja da área que fosse, ele vai morrer. Se ele vai morrer, como que eu consigo capturar o entendimento dele, o conhecimento dele tendo uma aplicação? Nada mais coerente do que pensar regras, estabelecer uma forma de representar essas regras e criar um mecanismo de inferência. Aí era o sistema especialista que nos acompanha até hoje. Qual era a demanda ali de dificuldade para as outras camadas, para o aprendizado de máquina? Não tinha dados. Eu ainda, em 2002, 2003, lembro de experimentar várias técnicas de aprendizado de máquina no meu mestrado, e a principal razão de não conseguir grandes resultados era o fato, não tem dados. Ou eu preciso integrar bases no famoso TPAR, formatos diferentes, estruturas diferentes. Na sequência, entra os sistemas conexionistas. É onde chega um modelo de representação que até hoje nos acompanha, que são as redes neurais. Excelente para computar padrões dentro de mecanismos estatísticos, contudo, porém, entretanto, faltavam dados. No terceiro ponto, é um momento que começa a se ter dados em volume. Os últimos tempos, podemos dizer assim. Até que a gente tem uma quantidade de dados, capacidade de processamento, que nos permite ter hoje tais dos sistemas criativos. Então, nesses 4 marcos, o que é o interessante já colocar na caixinha é o fato de que eles coexistem. Não temos uma mudança de chave de uma etapa para outra. Então, sistemas de cada um deles, até chegar nessa questão criatividade. Falando em criatividade, eu trouxe para vocês um exemplar físico de um livro infantil. Ele saiu no finalzinho do ano passado. Alice and Sparkle. Adri, por que é um livro infantil? Porque ele é dito o primeiro livro vendido, certo? O pessoal compra o livro, eu comprei um deles, totalmente com inteligência artificial. Então, o que nós temos aí? O queridinho do momento, ChatGPT, foi o responsável por fazer a parte da história, pequenas frases, curtinhas, nada demais. E o nosso querido Midjourney, conhecido por fazer a geração de imagem.
Qual é a reflexão aqui? Primeiro, vocês vão me perguntar por que tu comprou o livro, motivo real, eu quero mostrar para meus netos. A vovó comprou o primeiro livro feito totalmente por inteligência artificial. Segundo motivo, é produto. É vendido. Como é que eu avalio a qualidade do produto? Então, nós estamos entendendo que há possibilidades de cadeias de valores em que nós precisamos entender a qualidade do ChatGPT, a qualidade do Midjourney, para chegar nesse resultado que um cliente, que nem a professora Adriana, vai comprar lá na ponta. Questões, até mesmo de autoria, quem é o responsável, quem é que é o autor do livro, motivam as nossas questões em relação a como lidar com essa visão de qualidade. Há quem diga, talvez vocês já passaram, por várias pessoas analisando a obra literária, dizendo assim, é um absurdo isso. Outros dizendo, é sensacional, é o início de uma nova era. As imagens, em particular, mostram a cada momento personagens com imagens totalmente diferentes. Há pouco tempo, faz uns 2, 3 meses, estava dando uma palestra mostrando o mesmo livro. Um aluno olhou para mim e disse assim, Adri, o Midjourney está bem melhor já na geração das mãos. As mãos eram um detalhe que tinha chamado a atenção para ele. A minha reflexão é, como que agora nós vamos operar com qualidade de software nesse contexto, com qualidade de sistema? Há uma mudança, é inegável. Diante disso, a gente fala muito de ferramenta, fala muito de tecnologia, eu sou apaixonada por essa área, mas a gente também tem que considerar que não fazemos software para nós mesmos. Então, como outras áreas vão interferindo, na área de engenharia de software isso já é tranquilo, a gente falar em sociotécnico, mas na área de IA também. Então, a área de inteligência artificial trata das questões de filosofia, sociologia, neurociência, ciência da computação, matemática, tudo envolvido no balaio. Então, como que agora nós vamos trabalhar nessa situação? Junto com isso, o que está acontecendo aqui? Vocês estão sentadinhos, me ouvindo e gerando dados. Dormiram muito bem para passar num dia de evento. Enquanto vocês dormiam, inclusive eu, gerávamos dados. Então, aquele contexto de transação histórica, em que eu não tinha dados, hoje é outra realidade. Então, eu tenho dados em volume. Eu tenho mais capacidade de criar soluções de inteligência artificial interessantes. Adoro essas imagens, todo mundo aqui já foi vítima delas nas redes sociais, que é o que acontece na internet em 1 minuto. O que a gente está colocando aí é um dado de 2021, não é atualizado, mas de movimentos que a gente tem só mapeando rede social. Tá? Pegando ali a garotada gosta do TikTok hoje em dia, 2,7 mil downloads de TikTok por minuto. Aí eu fico imaginando, nós tínhamos que estar voando como sociedade. O que a gente está fazendo com esse volume de dados? Não sei vocês, mas talvez vocês questionaram. Eu sou de Porto Alegre. Ontem, pela noite, em Porto Alegre começou os sinais da chuva, trovejando, e eu fiquei pensando, por que esse evento não é online? Por quê? Fiquei imaginando, será que se eu mandar uma mensagem para o Diego, diz, mas se eu entro numa live, né, e a gente faz o evento assim? Acredito que todos nós temos a resposta, e é o que eu vou querer mostrar nas próximas partes. Pessoas. Não vai adiantar nada tecnologia, não vai adiantar nada inteligência artificial, se a gente não conversar, se a gente não entender de gente. Junto com isso, o professor da Lalana já trouxe também essa palavrinha, viu? Estão alinhados mesmo não tendo conversado antes. Complexidade. O contexto de vocês, diferente do meu, lá de 20, 25 anos atrás, que nós trabalhávamos com muitas certezas. Nós íamos para evento para conversar tecnologia, metodologia, processo para dar certo. Hoje a gente tenta buscar pecinhas que nos ajudem a entender e sobreviver dentro do contexto que a gente atua. Na área de inteligência artificial, não é diferente. A gente sabe que vai do robô ao carro autônomo, ao ChatGPT, ao controle que o banco faz das suas operações, num contexto de alta complexidade. Variedade, número de opções, natureza das transações, fazendo com que, muitas vezes, isso se torne difícil de avaliar.
E junto com a ideia de que erramos. Então, vou dar um exemplo. Passei faz pouco tempo. O tal da compra com aproximação. Imaginem, num sábado que nem hoje, eu num shopping em Porto Alegre, família reunida. Vamos fazer a economia girar. O pessoal saiu comprando com o meu cartão. Compre com clique, compre com clique. No sexto, compre com clique. O meu banco querido, um deles, foi lá e bloqueou o cartão. 13h, a Adriana está em casa conversando com o banco para conseguir liberar o cartão. Adri, tem um quê de inteligência ali? Perfeito, mas atrapalhou a minha vida. Naquele momento, a Adriana não é a mestre em computação, não é a doutora em sistema. Ali, a Adriana é cliente. Para mim, é um absurdo, certo? Então, como pesar a mão? Como pesar a mão? Como fazer essas coisas estarem certas? Volta e meia, quem me conhece usa a estratégia. Adri, mas tu é da área. Sim, mas eu sou cliente também. Quanto eu sou cliente, eu não quero saber que teve um problema no IF, no controle do modelo. Nesse sentido, então, eu gosto sempre de mostrar o que o mercado está em volta, por revistas, publicações que são gerais, assim, conhecidas no mercado, não publicações acadêmicas. Então, vocês observem aí, falta o pointer, mas vocês vão seguir comigo. Eu marco a primeira transformação que eu vivi, é o Berners-Lee. O cara que criou o clique. O que o Berners-Lee fez? Tinha um dinheiro para um projeto. Ele disse assim, olha, tem que trabalhar em alguma coisa para a internet. Simples, vão criar documentos, e os documentos estão interligados entre si por cliques. Procurem. Hoje ele se arrepende amargamente. Mas, meu Deus, dados crus. Ofereçam dados organizados. Documento é muito difícil de processar por máquina. Então, a gente tem muito dado não estruturado, não consegue processar na velocidade que a gente queria. Segundo momento, o aplicativo, a era mobile. Quem foi meu aluno, lá em 2011, a gente discutia vários artigos especialistas. Acabou o mundo web. Tudo vai ser aplicativo. Desktop não vai existir mais, notebook não vai existir mais. Já são 12 anos, está tudo aí existindo. Na sequência, lá por volta de 2014, 2013, vem a quarta revolução industrial. Vai virar tudo máquina, tudo controlado, transformação digital. Avançamos, avançamos. E todo o resto continua coexistindo. A inteligência artificial, que virou a palavra da moda nos últimos 2, 3 anos, já em 2017, a KSM Management colocava na capa o tema. Não é algo recente. O que mudou? Minha percepção. Quando o ChatGPT chega, no finalzinho do ano passado, ele mostra que é possível. E aí cria o alarde do mercado. Tá? Então, a gente tem soluções inteligentes, todo mundo aqui já comprou uma promoção no supermercado, leva a pizza e leva o guaraná, porque tem uma inteligência artificial ali por trás. Mas agora chega esse alarde. Mais recentemente, agosto de 2023, mesma revista, capa. Toda empresa é uma empresa de tecnologia. E todo profissional também. Vamos voltar. Pessoas. O que a gente tem observado? A tecnologia é um meio, ela é uma ferramenta. Mas se as pessoas em volta, de quem produz o dado, de quem cria modelos de inteligência artificial, de quem aplica na cadeia de valor, a quem recebe na ponta, não perceber como utilizá-la a seu favor, é um problema. Então, na minha percepção, não tem momento da história tão marcante para se falar de gente. E eu vou dar alguns exemplos disso e como isso impacta na área de teste. Ali vocês estão percebendo, também numa visão da querida Marta Gabriel, vale a pena para quem gosta de trabalhar nessa visão de tecnologia aplicada, como nós fomos do mundo da inovação para a inteligência artificial, mas sempre entendendo. As tecnologias vão vindo e vão mudando. Padrão de funcionamento, de interesse, de modelo econômico. Então, como que nós vamos lidando, entendendo esses novos cenários, o que é um avanço, o que é disruptivo, o que não é, e como que eu avalio, dentro do meu contexto, dentro da minha empresa, dentro do meu mercado, dentro do meu setor, o que eu preciso estar envolvido.
E não simplesmente a ideia. Todo mundo está usando inteligência artificial, então eu também vou usar. Aí vem uma espécie de fechamento do que eu quero que vocês capturem dessa primeira fala. Primeiro, temos novas aplicações. Com essas novas aplicações, continuaremos com a coexistência das anteriores. Tudo vai virar IA? Não. Tudo virou aplicativo? Não. Então, estamos tendo que nos preparar para o jogo. Faz parte. Então, vai ter contexto de empresa que não tem IA. Ué, se não faz sentido para ela, se não tem relação custo, qualidade, prazo, por que eu vou mexer? Talvez não seja o momento, talvez eu não tenha dados suficientes, eu tenho que esperar. Talvez eu tenha que plantar a semente hoje, para lá na frente eu conseguir trazer resultados. E segundo, estamos falando de teste, Adri. E as especificações? Quais são os requisitos de uma IA generativa? Não sei. Quem usa o ChatGPT, o que ele espera? Hashtag medo. Também não sei. Então, como avaliar a nossa visão básica, que nem é da engenharia de software, que é da engenharia em geral? Como é que eu avalio a qualidade de um produto? Se ele está de acordo com a especificação. Não tenho mais isso com tanta tranquilidade como antes. Segundo momento, o que a gente consegue resumir daí? Eu tenho uma camada na visão de teste de software, que vem lá da engenharia de software, naquela premissa que nós falamos no início, e uma camada de inteligência artificial, que já se quebrou mais em relação ao mercado. A gente tem aqueles sistemas especialistas, robótica, comportamento inteligente ali embaixo, e toda uma atenção a data-driven. Como que a minha empresa, a minha instituição, vai trabalhar direcionada a dados. Só que isso aumentou o número de dimensões que nós temos que avaliar. Eu falei de aprendizagem de máquina, mas tem o que de ciência de dados? A estatística em volta desses dados. Quantos são gremistas, quantos são colorados? Vai ter uma questão de impacto em conjunto de dados em função disso. Talvez não seja 50%. Mais abaixo, ainda a camada de engenharia de dados. Aonde é que eu guardo os dados? Na nuvem? Qual é a minha velocidade, minha necessidade de transação? Vai ter que ter alguém cuidando disso. Diante disso, ainda tem um segundo elemento, antes de a gente olhar o processo de teste em si, que são os usuários e clientes. Eu gosto de destacar dois aspectos nesse sentido. A relação, quando a gente fala com soluções inteligentes, da relação facilidade e inocência, e a percepção de risco. Vamos ver alguns exemplos. Esta imagem aí rodou os grupos de WhatsApp. Para mim, chegou dentro do grupo de WhatsApp que eu estou fazendo o MBA em Inteligência Artificial e Big Data na USP, agora, acho que no finalzinho de julho. O que tem ali? Uma parte de um certo trabalho, acho que na área da administração ou no direito, e, no meio das linhas, o professor identifica essa linha que está em vermelho. Diz assim, para que vocês consigam acompanhar. Em relação à minha posição, como uma inteligência artificial, não possuo valores e princípios morais próprios, mas sim uma programação que segue as normas e regras estabelecidas pelos desenvolvedores. O aluno entregou. O professor, triste, marcou em caneta vermelho vencedor e colocou lamentável. Aí começa a inocência. Quem usa o Midjourney, o ChatGPT, o controle do banco, o suporte para decidir se alguém está doente ou não está doente, precisa entender que há uma taxa de erro e que não temos um oráculo. Precisamos de capacidade de interpretação. Quem tem interpretação? Gente. Gente que coleta dados, gente que desenvolve sistema, gente que testa, gente que usa. Adri, é um problema da inteligência artificial. Não é. Vou contar uma história para vocês, verídica. Isso aí, a minha filha estava no auge dos seus 11 anos. Hoje ela tem 13. E eu perguntei para minha filha, querida Amanda, e disse assim, Amanda, teve tema de matemática hoje? Teve, mãe. O que era, Amanda? Calcular a distância entre a nossa casa e o colégio. Eu moro a 5 quadras do colégio.
Tá? Informação importante. Eu, curiosa, não sou te acompanhar detalhe, olhar caderno, nada disso. Mas curiosa, eu disse, Amanda, tu fez? Fiz. Como, Amanda? Olha, mãe, eu abri a internet, fui no Google, marquei um ponto na nossa casa, um ponto no colégio, tracei uma reta. Aí disse, é para isso que eu estudei e me desenvolvo como mãe. Curiosa, perguntei para a Amanda. Quanto é que deu, Amanda? 5.000 quilômetros. Eu disse, não deu, minha filha. Deu, mãe. Claro que deu. Eu disse, Amanda, não deu. Mãe, eu olhei e estava lá no Google. Eu disse, Amanda, aí começa a reflexão, tentando gerar a criticidade. Eu disse, Amanda, lembra da Fevale, que tu foi com a mãe um dia? Lembro, mãe. Eu disse, Amanda, 45 quilômetros. Mas o Google disse que era 5.000. Amanda, volta lá. 553 metros. Certo? Não tem quê de inteligência artificial aqui. O que eu preciso desenvolver na minha filha? Criticidade. Que ela olhe o resultado da ferramenta e desconfie. Tem um problema aqui. Que ela faça associações. Então, assim como o Dalanana comentou com vocês antes na parte de segurança, numa parte geral, quando a gente fala de aplicações, e principalmente quando a gente entra em conceitos de inteligência artificial dentro delas, se esse aspecto crítico não chegar, a tendência ao caos é alta. Então, é vocês, eu, todo mundo envolvido, com visões críticas e entendendo dos dados, entendendo dos negócios. Mais complexidade. Nesse sentido, como é que eu tentei organizar a evolução dessa metamorfose de teste em 4 grandes momentos? Década de 60, eu ainda não estava no mundo, mas a gente percebe ali, é o início da conversa sobre teste como entendimento de qualidade de aplicação. Um momento em que a gente percebe o hardware está evoluindo, as capacidades estão evoluindo, desenvolver software, pequenos programas, comparado com o que é hoje, já não era mais tão tranquilo assim. Década de 70, se estabelece a área de teste, se cria literatura, até aí que vem as grandes frases que a gente fala quando trata de qualidade de software nesse contexto. Década de 80 e 90, período, inclusive, que eu fazia a graduação, começa a ideia como uma disciplina, como uma área. Se cria uma disciplina dentro dos cursos de graduação. Os primeiros institutos da área de teste começam a ser ali estabelecidos. 2000 para frente, vem a ideia de que, beleza, estamos no mundo web, mobile, no mundo DevOps, em que eu tenho atualização todo dia, o cliente nem percebe que eu fiz atualização, se eu não mudar alguma funcionalidade que ele perceba dentro daquela interação, precisamos automatizar. Todas essas áreas estão resolvidas? Não. Então, é tranquilo, passar a empresa que ainda faz o teste funcional, pega lá os casos, testa. O pessoal que se atirou na automatização e está tentando respirar. Como é que eu dou conta desse trem? Vai coexistir. Então, observem, eu tenho um contexto de mundo que é dinâmico, que vai ser complexo, e um contexto de área de qualidade que também vai ter que ser tratado assim. Isso faz com que a gente resuma a ideia de termos diferentes profissionais se aperfeiçoando na área de IA, também um detalhe importante. Até o início dos anos 2010, do que eu conheço e interajo, a gente falava de IA, era alguém especializado numa técnica e da área de TI. Hoje já não. Para vocês terem uma ideia, essa turma do MBA que eu estou cursando, ela iniciou agora no meio do ano. São quase 300 alunos na USP. Nós temos, entre nós, pessoas de TI, juiz federal, médico, biólogo e arquiteto. Porque entendem que, nas suas áreas, esses mecanismos de trabalhar dados e informação e conhecimento são críticos para a sobrevivência. Então, temos mais gente conversando. Isso é bom. Eu, que sou da antiga, eu trabalhei com câncer muito tempo, com técnicas de aprendizagem de máquina. Eu tinha que entender de câncer. Hoje tem com quem conversar, quem te dá o caminho das pedras, interagir, trocar ideias. E outra questão é que a gente atuava, geralmente, numa técnica. Então, tu perguntava para mim, um tempo atrás, eu disse assim, Adri, tu trabalha com IA? E eu ia dizer, sim, reconhecimento de padrões.
Me dá qualquer sequência de caracteres que eu mapeie os padrões para ti. O que eu senti necessidade? Não pode ser mais assim. Cada cliente chega com uma demanda. Eu, nesse projeto da plataforma digital, veio essa demanda. A Adriana aqui tem dados. O que a gente pode fazer com eles? Então, tu começa a puxar a tua caixa de possibilidades de técnicas adequadas e mais promissoras nesse sentido. E aí entra a ideia de como que agora, dentro da área de teste, eu consigo lidar com esses sistemas inteligentes baseados em aprendizagem de máquina. Não sei se é de conhecimento de todos. Esta é uma figura que representa um processo de teste de uma certificação de IA para teste. Início do ano, norte do Brasil, já tem a primeira pós-graduação em IA e teste de software. Resumidamente, o que nós temos ali? Uma parte inicial de desenvolvimento do modelo. Eu preciso capturar esse comportamento inteligente. Então, vem entender os objetivos, selecionar framework, selecionar e construir algoritmos. Preciso preparar e testar dados. Que dados são esses? O que eles representam? Quando eles estão enviesados ou eles não estão enviesados? Lembrem, vocês viram, isso já faz algum tempo, mas marcou a vida de todo mundo. O Bradesco, quando lançou a primeira ferramenta de suporte automático inteligente, o que aconteceu? Em poucos minutos, ela já sofreu questões de misoginia, de preconceito e etc. Ah, mas é a ferramenta. Não, não é a ferramenta. É o contexto. Então, como cuidar desse contexto? Qualidade. Geração do modelo propriamente dito não é magia. Toda solução de aprendizagem de máquina cria um modelo. Há quem diga, não vou discutir, que há nada mais é do que estatística, representada num determinado modelo. Esse modelo, então, é treinado, é avaliado, é testado e é ajustado. Todo mundo já viu, o ChatGPT tem a versão 3.5 e a versão 4.0, a versão Jedi, como eu chamo. Modelos diferentes. Um tu paga, o outro tu não paga. Tá? Dentro desse processo ainda, então, vem o teste do modelo geral, que vai recair na definição desse modelo, que vai entrar dentro de uma outra aplicação. Então, provavelmente, é isso que fez o banco bloquear meu cartão. Está lá dentro dos processos de controle de transação, uma hora se deu conta. Não, 6 compras seguidas, com aproximação, e uma delas R$6, que é o custo de um suco teu vale no shopping, bloqueei o cartão da Adriana. Certo? Não, é a família, é a autoridade de cada um poder comer o que quer na praça de alimentação. O que acontece nesse sentido do teste do modelo? Qualquer especialista na área, usuário de IA, sabe, vai errar. O que a gente avalia? O quanto é. Uma das formas mais comuns de se avaliar resultado de modelos de aprendizagem de máquina é essa tabela que vocês estão vendo acima. A gente chama de matriz de confusão. O nome já diz, vai confundir. Então, o que a gente avalia? Tem lá um conjunto de dados classificados, bonitinhos, que a gente separa para fazer um teste, treina-se o modelo e submete o teste. E pega. Está classe A. Quantas vezes a máquina diz que é classe A? Está classe B. Quantas vezes ela diz que é classe B? Estamos bem, é onde ela acerta. Mas também pegamos os falsos positivos e os falsos negativos. Ela vai errar. A questão é que a gente avalia no teste. O exemplo que eu tenho abaixo. Na primeira proposta, isso aqui é uma técnica de árvore de decisão, a nossa máquina, para liberar o crédito ou não liberar o crédito, ela erra. Alguém que é elegível para novo empréstimo, ela não libera 25 dos casos aqui, que são 250. E no outro extremo, que não é para liberar, ela libera, é 20. Na próxima rodada do modelo, já cai para 5 e para 10. Precisamos avaliar qual é o melhor modelo. Por quê? Porque, às vezes, o risco está mais para um lado do que para o outro. Uma máquina dizer, Adriana, não, você não tem câncer, e eu ter câncer é muito mais problemático do que a máquina dizer, sim, Adriana, tu tem, eu fazer os exames e provar que não tem.
Então, como nós vamos ponderar isso nas nossas avaliações? Junto com esta ideia também, o entendimento de que o mundo é dinâmico. Os dados vão mudando, o comportamento do cliente vai mudando, e assim por diante. Então, é eterno esse processo de atualização. O que acaba se estabelecendo do ponto de vista de teste? Também, como referencial ali, a certificação. Precisamos testar dados de entrada. Por onde é que nós começamos? Que dados são esses? Não faz muito tempo, ali atuando na Fevale, um aluno me chega com um conjunto de dados de uma linha de produção de uma fábrica de tijolos. Tempo de produção, menos 3 minutos. Não tem. Virou o mundo Marvel, voltou no tempo. Tem. Que confiança eu tenho nesses dados agora? Complexo. Teste do modelo em si, do aprendizado de máquina, que nem eu mostrei antes. Teste de componentes. Sim, tem toda a casca em volta. Tem que criar o usuário. Tem que quartar os prompts no chat GPT. Tem o tipo de resposta que vai gerar para a Adriana quando bloqueou o cartão. Está em volta, é uma aplicação como qualquer outra. Alguns devem estar pensando, já é difícil controlar a qualidade, está comum, imagina com IA. Exatamente. Teste de integração desses componentes. Tem a camada inteligente e a camada da casca, a camada dos dados, de conversar com a nuvem. Tem que conversar. Teste do sistema como um todo e, obviamente, o teste de aceite. Quem vai comprar a ideia de usar aquele tipo de mecanismo? Voltem lá do que eu iniciei. Como que isso me auxilia? Como que isso é uma ferramenta para mim no meu dia a dia? Com a criticidade. Tá? Falando para um público, acredito que a maioria de TI não tem como sair sem comentar geração de código. Eu testo o ChatGPT já há um bom tempo. Ele gera código? Gera. Gera bem, conforme o tamanho do problema. O problema é eu receber na empresa, receber em sala de aula, o trem desgovernado. Adri, o ChatGPT gerou. E não funciona. Então, vamos arrumar. Seja por conversar com ele, você perguntou errado. Seja olhar o código e assim, não faz sentido. Então, como lidar com esse aspecto crítico? Isso vai fazer com que também a gente tenha uma outra camada quando fala de qualidade. Como que essa IA pode estar a serviço da equipe que está testando? Fazer caixa de teste nunca mais. Calma, né? Bem assim. Primeiro, especificação de oráculos. Ferramentas que auxiliem. Certo? Eu sempre brinco, o professor leva um peso quando trabalha com engenharia de software e programação, que é o fato de quebrar qualquer aplicação. Os alunos acham que dia da apresentação, é hoje que a Adriana quebra. Por que eu quebro? Não é mentira. Mas por que eu quebro? Experiência, são 20 e poucos anos fazendo isso. Tu diz, bota um ponto e vírgula, parou tudo. Bota um gráfico que não tem conexão, parou tudo. Experiência. Talvez especificar. Nossas próprias ferramentas, de inteligência artificial nesse sentido vai auxiliar, principalmente quem está começando. Comunicação com stakeholders, para extrair, retirar ambiguidades. Vão botar o cliente, o usuário, conversar com a máquina? Talvez seja uma possibilidade. Estudo recente já fez teste comparando o retorno do ChatGPT comparado com médicos reais. Os pacientes preferem o retorno do ChatGPT. Precisamos falar de gente. Não consigo crer que a máquina consiga avisar melhor que a pessoa está com câncer do que um humano. Sério, precisamos pensar nas nossas soft skills. Sugerir melhorias na experiência de usuário, porque desafio que eu também enfrento, como a maioria que desenvolve software. A gente não faz sistema para a gente. Eu faço sistema, é que nem eu brinco, é impressionante como eu entendo a interface que eu mesma faço para mim. Mas não é a realidade. Então, como é que aquele botão, o que é aquele interesse? Como é que a gente trabalha com framework que já traz um negócio antigo? Eu paguei 2 anos de terapia explicando para minha filha. A caixinha do salvar não é uma caixinha, minha filha, é um disquete. Que disquete, mãe? Certo? Percepções completamente diferentes do ponto de vista desse cliente, desse usuário, dessa experiência. Eu sempre falo da minha filha, porque me assusta o fato de já estarem essa galerinha inserida na tecnologia e como ela vai ser, já é, cliente de muitos de vocês e de pessoas como eu também.
que não entende. A minha filha não consegue entender. Como assim não tem internet? Para ela é uma coisa fora da casinha, porque lá em casa é quase uma empresa de TI, como eu brinco sempre, né? Então, outro exemplo para vocês terem uma ideia. Esses dias ela chegou, a mãe, o colégio alertou. Está monitorando o que a gente acessa dentro do colégio pelo celular. Eu disse, se acalme, minha filha. Tu usa o teu próprio pacote de dados. É 1 em 1 milhão. Né? Então, como que toda essa diversidade a gente vai conseguir atuar? Talvez uma ferramenta de IA nos auxilie para compreender. Desafiar as suposições dos stakeholders, fazendo perguntas incômodas. Não vamos nós, né, brigar com o cliente. Pode a IA para perguntar. Tu tem certeza que tu precisa disso? Tu tem certeza que é prioritário botar o logo do time no login? Tu tem certeza que o nome da aplicação é formulário online? Nada é simulação, tudo é experiência. Tá? Então, situações que a gente passa. E, claro, talvez são as nossas maiores dores como área de TI, que é compreender a necessidade de usuário. O que ele precisa? O que ele imaginou? O que ele quer? E por que ele quer? Nenhum momento aqui eu estou num viés dizendo que a gente sabe melhor as necessidades dele do que ele próprio. Mas como capturar? Vou dar um exemplo também bem simples para dizer o que eu quero dizer. Faz uns 5, 6 anos, meu irmão, diferente de mim, é da área de veterinária. Meu pai perguntou para mim, Adri, teu irmão precisa de um note novo para apresentar o TCC. O que tu acha? Precisa ou não precisa? Necessidade. Quem é frio e calculista da área de TI vai dizer assim, não precisa. É um doc, um conjunto de imagens, e era isso. Certo? Para quem entende de necessidade de usuário, vai dizer assim, precisa. É conforto, é segurança na hora da apresentação, é a máquina não trancar enquanto ele está fazendo um TCC. Necessidades específicas. Mas, para descobrir, nem sempre é fácil quando a gente está no mercado. Nesse sentido, então, deixei ali depois, a organização do evento faz aí a distribuição para quem tem interesse no material, mas aonde está essa certificação de teste para teste em inteligência artificial, tem um bom material ali para quem quer começar a sua formação nesse sentido, suas primeiras apropriações de conceitos. Nesse sentido, então, o que eu gosto de destacar em relação a esse novo teste, nessa metamorfose? Primeiro, dependo de dados. E aqui, observem no detalhe. Fazendo recentemente um trabalho nesse sentido para a área econômica, estou acompanhando dados em relação ao BNDES, alguém na equipe discutiu. Nós temos 20 anos de dados. Como é que nós vamos controlar a questão financeira, de investimento? O que era 2 milhões em 2002 é 2 milhões em 2023? Não. Se eu simplesmente botar a IA para rodar, ela não vai se preocupar com isso. Então, como é que eu acompanho essa dependência, esse entendimento? 3 compras para o iFood no mesmo endereço. São 3 compras de um único cliente ou 3 compras de clientes diferentes? Preciso analisar. E, último, incerteza dos resultados. É saber que vai ter incerteza. Adri, isso é muito difícil para lidar com o cliente, com o usuário. Acho que é, mas vem muito da conscientização do momento que nem esse que a gente está conversando aqui. Como que a gente faz esse cliente, esse usuário, essa sociedade, que não está em volta do porquê das coisas relacionadas à TI, comecem a entender. Sempre que eu falo de falso positivo e falso negativo, eu brinco com algo que todo mundo já teve contato aqui, que é o teste de gravidez. O teste de gravidez funciona exatamente dessa forma. Está lá no papel. Teu verdadeiro já começa a comprar um enxoval. Teu falso, espera daqui uns 3, 5 dias e faça o teste de novo. É a legítima resposta que o aprendizado de máquina dá. Tem coisas que ele vai acertar bem, tem coisas que não vai acertar tão bem. Então, como operacionalizar? Imagina isso, que nem no banco, para que o banco entenda. Lá no atendimento à ponta daquele cliente, daquele correntista, como é que ele vai lidar com a situação agora? Como é que ele vai validar e liberar esse cartão de uma vez ou trancar de uma vez para que evite questões de fraude? Resumindo, então, para fechar,
3 momentos eu quis fazer marcação na nossa conversa, nessa metamorfose. Novas aplicações e a realidade que nós temos vai ter coexistência. Novos usuários e clientes. Pensa na minha filha, ela vai usar as soluções de vocês. E novo teste de software. Com essa dependência dos dados, com esse grau de certeza que as aplicações vão entregar, e que a gente precisa trabalhar com essa relação da inocência e o risco. E, por isso, que se é para eu dar um conselho, uma recomendação final, pense em pessoas. Na formação de vocês, nos profissionais que trabalham com vocês, nos clientes de vocês. Sem isso, a chance é o caos. Tá? De se acreditar muito no oráculo e perder criticidade e não aproveitar o que eu, modestamente, acredito. É uma ferramenta, é uma extensão do meu cérebro, é para facilitar a vida minha, da minha família, da sociedade como um todo. Muito obrigada, pessoal, pela atenção.